sou o Jagnes, estudante de mecânica aqui da UTF, e na apresentação de hoje eu vou começar do começo. Mas do começo de quê, obviamente? Primeiro eu quero deixar claro que eu não quero ir contra a religião de ninguém aqui. O que eu vou falar agora, que é o Big Bang, esticamento universal ou inflação cósmica, eles não explicam como o universo foi criado. Eles explicam como o universo evoluiu a partir de um certo ponto. Certo? Eu vou citar aqui a teoria de Alan Guth, de 1980, onde ele diz que o universo era muito quente, muito denso, em um certo ponto, e começou a dobrar seu tamanho, mais de 100 vezes seguidas, e depois disso ele se estabilizou, e até hoje ele vem se expandindo, mas num ritmo mais lento, podemos dizer assim. Também ele conseguiu se esfriar com o tempo. Ele se esfriou, o plasma que tinha conseguiu se condensar, formar átomos que constituem o nosso corpo. A título de curiosidade, eu trouxe para vocês uma tabela periódica, ficou meio pequena, eu acho, mas os elementos do Big Bang estão meio em roxo, desculpa, são o hidrogênio e o hélio, os em verde são de grandes estrelas, os em laranja de supernovas, e se vocês notarem, os de pequenas estrelas, que são os amarelos, eles compõem o nosso corpo humano, basicamente. Mas não só isso, eles conseguem compor o universo, eles compõem mais aqui perto da gente o nosso sistema solar e o Sol. Eu trouxe algumas curiosidades do Sol. Ele tem mais de 100 vezes o raio da Terra. Ele é bem massivo, porque cerca de 99% da massa do nosso sistema solar está contido só no Sol. Ele tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos e estima-se que ele dure 10 bilhões de anos. Então ele está na meia-vida dele, praticamente. E um dado que eu acho curioso é que os tempos de rotação dele são diferentes, por ele ser plasma. Os polos dele giram mais lento que a linha do Equador. Aqui eu trouxe um exemplo de como funcionam as camadas do Sol. Bem grosso, mas vai ser útil na apresentação. Ele tem um núcleo, a zona de radiação, de convecção, a fotosfera, a cromosfera, a coroa, as manchas solares, os grânulos e a proeminência solar. Eu vou focar mais no 4, 5 e no 6, que são a fotosfera, a cromosfera e a coroa. Bom, a fotosfera e a coroa solar, apesar de elas estarem muito próximas uma da outra, elas são bem diferentes. Tanto que na fotosfera a temperatura média é de 5.000 Kelvin e na coroa ela ultrapassa 1 milhão de Kelvin. E por que isso acontece? Né? Os cientistas também não sabem, mas essa é uma dúvida já antiga. Então, instigou eles a construir uma sonda e enviar ele para o Sol, para estudar ele com mais detalhes. E aí que entra a estrela da noite, que não é o Sol, por incrível que pareça. É uma sonda, a Solar Parker, que foi idealizada pelo Dr. Eugene Newman Parker, que é um físico americano. Aqui a gente tem o foguete, que lançou ela. Eu não vou entrar em detalhes dele, porque já foi explicado pelo Luiz e pelo Matheus, bem como os foguetes funcionam, mas basicamente ele é o Delta IV Heavy, da ULA, uma empresa tão importante nesse cenário quanto a SpaceX, que já foi citada, e até mais antiga que ela. Ele é um foguete de 3 estágios, sendo o primeiro composto pelos boosters, o segundo pelo motor secundário, esse RL-10B2, e o terceiro com um motor auxiliar, que vai levar a sonda, a Parker, com a coifa. A Parker tem esse formato. Ela tem, eu vou mostrar as curiosidades sobre ela depois, mas se vocês perceberem, ela não tem um formato aerodinâmico, porque não é necessário, né? Como o Emmanuel disse na apresentação dele, a força de arrasto no espaço é inexistente, então o formato dela não precisa ser tão arrojado assim. Aqui alguns dados dela. Ela foi um projeto bem caro, cerca de 1,5 bilhão de dólares. Ela tem 3 metros de altura, 600 quilos. A área dos painéis solares compostos por ela são de 1,54 metros quadrados. Ela é movida a hidrazina, que é importante no futuro, para dizer. Os dados dela, que ela vai mandar os dados de lá até aqui. Eles vão chegar com 173 kbps e no seu maior períhelio, a sonda vai conseguir bater os 700 mil km por hora. Ela já mas vai continuar batendo esse recorde do veículo mais rápido já feito pelo homem. Que é bem interessante. Tá, tudo muito bonito até então,
mas a gente vai enviar uma sonda para o Sol e até então não falamos sobre nenhuma acessório que consiga bloquear esse calor, né? Já que ela vai ficar tão próximo da coroa solar, vai chegar a tocar a coroa. É aí que entra o segredo da Parker. A distância ela vai chegar ao Sol, 6 milhões de quilômetros. Considerando que a Terra está a 150, é bem próximo. O sistema de proteção térmico. Eu vou chamar aqui ele de escudo de calor, é o nome mais carinhoso, que é basicamente uma bolacha de carbono. Ele tem uma placa de carbono em cima, outra embaixo, e derivados de carbono no meio. Ele foi pintado de branco, para conseguir refletir bem esse calor. No espaço, como a densidade de partículas é bem baixa, mesmo com a temperatura de 1 milhão de Kelvin na coroa, a sonda vai conseguir sentir cerca de 1.000, 1.400 graus Celsius. Então esse escudo de calor ele foi testado com até 1.600 graus Celsius e a traseira dele estava marcando cerca de 30 graus. Então mostra o quanto é eficiente esse escudo. Também outro acessório importante dela é esse copo, em português. Ele vai ficar fora do escudo de calor, então ele precisa ser feito de uma liga bem resistente, né, à temperatura. Ele é feito de molibdênio, titânio e as fiações são feitas de nióbio. Então elas conseguem suportar facilmente 2.000 graus Celsius, o que é bem útil. Aqui a gente consegue ver melhor o corpo delas, né? É interessante a gente pensar que ela vai estar bem distante. Então, conseguir manobrar ela é bem difícil, porque os dados demoram cerca de 8 minutos de vir do Sol até aqui. Então ela é bem autônoma por si. No corpo dela tem várias células que são sensíveis ao calor. Então se elas detectarem calor, elas conseguem usar a hidrazina que eu citei para reorganizar a rota da Parker e alinhar o escudo de calor dela com o Sol, que é bem interessante. Os painéis solares dela são retráteis, porque como ela vai chegar muito perto do Sol, se eles ficassem expostos, eles se queimariam. Então, nesses momentos de periélio dela, eles se recolhem e ficam escondidos, para não danificar. Ok, mas quando isso acaba, né? Uma hora a hidrazina dela vai acabar, e estima-se que a missão dure cerca de 7 anos, mais ou menos, ela vai seguindo essa órbita. Ela foi lançada no dia 31 de julho desse ano, eu consegui ver o lançamento pelo YouTube. Ela vai usar as órbitas de Mercúrio e de Marte. Ela vai usar a assistência gravitacional desses planetas para conseguir frear e orbitar o Sol. Ela sai fazendo um raio bem grande e a cada órbita dela ela vai conseguindo se aproximar, fazendo com que no dia 19 de dezembro de 2024 ela alcance o maior periélio dela. É aí que ela vai conseguir bater os 700 mil por hora. Tá, e o fim disso, né? A hidrazina vai se esgotar e de um jeito até meio que poético, a Parker vai morrer sendo destruída pelo algo que ela foi criada para estudar. E é isso. Essas são as minhas referências. E eu abro para perguntas agora. A sonda ela é importante, eu sabia que seria uma pergunta essa. A sonda é importante.